Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. A geologia médica é vista como um campo recente da geologia. É definida como uma área multidisciplinar que estuda o efeito dos processos e materiais geológicos no ambiente e na saúde. Com o engenheiro geólogo João Batista e a farmacêutica Helena Amaral, os convidados deste episódio, vamos conhecer as aplicações terapêuticas de substâncias tanto biológicas como geológicas. Vamos agora ouvir a apresentação dos convidados e logo depois passamos para a entrevista. O meu nome é Maria Helena Amaral, eu sou farmacêutica de formação, sou doutorada em tecnologia farmacêutica desde 2003 e desempenho funções de professora na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e no Departamento de Ciências do Medicamento. João Batista Pereira Silva, sou licenciado em Engenharia Geológica pela Universidade de Aveiro. Depois fiz o meu doutoramento em Geociências, na área da Geomedicina, concluído em 10 de maio de 2002. Atualmente exerço funções de investigador integrado do Centro de Investigação Geobiotec da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sediado no Departamento de Geociências na Universidade de Aveiro. E desde 2007 sou colaborador no Centro de Tecnologia Farmacêutica e de Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Vou começar pelo João. Bom dia mais uma vez. João, eu penso que é justo dizer que o João é um dos pioneiros em Portugal da geomedicina, da geologia médica. Como disse, trabalha num centro de investigação da Universidade de Aveiro. Quais têm sido as principais linhas de investigação nos últimos tempos nessa área? Eu ainda há pouco referi a minha colaboração desde 2007 na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto com um conjunto de investigadores. Na realidade, esta área começou no Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, na qual o professor Dr. Celso de Sousa Figueiredo Gomes, que foi um orientador de doutoramento, e o professor Fernando Almeida, co-orientador, foram, de facto, 2 investigadores muito importantes no início do desenvolvimento da geomedicina, da geologia médica em Portugal. Nós começamos a trabalhar inicialmente com recursos naturais da Ilha do Porto Santo e depois fomos diversificando as nossas investigações ao longo de mais de 20 anos noutras áreas de conhecimento, como a nossa formação na parte da geologia aplicada, da engenharia geológica, da engenharia de minas, engenharia de materiais, era muito limitada. Em 2007 tivemos essa feliz ideia de sermos aceitos pelos nossos colegas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a partir daí caminharmos juntos e criarmos 2 áreas de investigação aplicada, geomedicina e geofarmácia. E aqui a Helena está mais ligada à parte da geofarmácia. Também, pelo que sei, tem colaborações com o João. O que é que tem sido o seu trabalho na área da geofarmácia? Como é que surgiu este interesse por essa área, sendo a Helena tendo a Helena como formação base as ciências farmacêuticas? Como é que surgiu esse interesse pela geofarmácia e o que é que tem sido o seu trabalho nessa área? O interesse por esta área da geofarmácia surgiu precisamente após o contacto do Dr. João Batista, em 2007, que nos propôs a colaboração e a partir daí temos vindo a desenvolver vários trabalhos, quer na área da farmácia, portanto, quer na área da terapêutica, quer na área da cosmética.
E, de facto, temos desenvolvido formulações para a pele, como esfoliantes, sabonetes, protetores solares, etc. Isto na área mais da parte da cosmética. Na parte mais farmacêutica, esta está mais direcionada para o desenvolvimento de peloides. Peloides utilizados, por exemplo, para até doenças reumatismais e até o Dr. João pode falar um pouco mais sobre esta parte até na aplicação, no tratamento de patologia benigna da mama e em outras situações. Falou de peloides. João, para quem não sabe o que essa palavra significa, o que são os peloides então e o que é que, de que forma que a geologia nesse aspecto pode ajudar? O peloide é, ao fim e ao cabo, em geofarmácia, pode ser designado como um medicamento natural que acaba por ser desenhado com produtos essencialmente naturais ou veículos que promovam ainda mais a ação de determinados elementos inorgânicos. Por exemplo, argilas. No senso comum, são as argilas, são as lamas, são os fungos, que tradicionalmente as pessoas utilizavam as argilas comerciais, ditas argilas verdes, misturadas com água, água mineral, uma água medicinal, água corrente ou com água do mar, e que depois faziam aplicações em plásticos ou cataplasmas sobre a pele ou sobre as zonas osteoarticulares onde sentiam dores, portanto, como a professora Helena Amaral referia, desde a artrite reumatoide, às vezes problemas de distensões, luxações, entre outro tipo de patologias. Aqui é importante dizer, para quem não conhece de facto a ciência dos peloides, nós ao longo dos últimos 7 anos temos participado, com exceção do congresso que decorreu ano passado em novembro na Argentina, participamos em todos os congressos ibero-americanos de peloides, onde temos tido uma presença assídua, investigadores da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, com comunicações técnico-científicas aplicadas nesses congressos. A maior parte dos congressos tem-se realizado ou em Espanha, mas nós próprios organizamos portanto, de forma associada, no Vale das Furnas, nos Açores, que foi o 3º Congresso Ibero-Americano de Peloides, organizado pela Faculdade de Farmácia do Porto e pelo Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, que foi um grande sucesso na altura e que tivemos a oportunidade de apresentar cerca de 20 comunicações de trabalhos desenvolvidos por alunos, professores e investigadores, tanto da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto como do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro e pelos nossos parceiros dos Açores, a Universidade dos Açores e o INOVA, o Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, onde temos desenvolvido também muitos trabalhos aplicados e que podemos retomar esse assunto mais à frente. Mas, de facto, existe um conjunto de trabalhos, um dos quais tem tido uma utilidade muito grande, que é o da patologia mamária. Foi um projeto que desenvolvemos sobre a designação de senopeloidoterapia, seno de mama, peloidoterapia, a ação das lamas ou dos peloides, neste caso na remoção de nódulos quistos mamários, e que só não avançou para um estudo randomizado com 200 pacientes por falta de financiamento numa primeira fase e depois por causa da pandemia. Mas julgo que temos todas as condições para retomarmos esse projeto daqui nos próximos tempos. Helena, a geofarmácia parece-me ser, pelo menos em Portugal, uma área recente, ou pelo menos uma área à qual se dá mais atenção há relativamente pouco tempo. O que é que se faz concretamente na área da geofarmácia? De que forma é que se chega a algo que possa ser útil para a sociedade? Como é que a geofarmácia é útil para a sociedade?
Bom, em primeiro lugar, importa definir, digamos assim, o que é a geofarmácia. A geofarmácia consiste no estudo e na produção de medicamentos ou produtos cosméticos utilizando produtos geológicos. E, neste sentido, se direcionarmos para a área, por exemplo, da cosmética, temos vários compostos minerais, temos carbonatos, temos filosilicatos, temos fosfatos, que podem ser utilizados, por exemplo, como filtros solares. Dou o exemplo do óxido de zinco, o dióxido de titânio, que são muito utilizados como filtros solares inorgânicos. Podemos usar também o próprio carbonato de cálcio em pastas dentífricas e, portanto, aqui já estamos a falar de produtos cosméticos e de higiene corporal. E também as argilas, que são muito utilizadas, por exemplo, em máscaras faciais e não só, máscaras corporais também para limpeza e hidratação da pele. Isto só para dar alguns exemplos. Se passarmos para a área do medicamento propriamente dito, os geomateriais podem ser utilizados como substâncias ativas ou como excipientes. E no caso das substâncias ativas, temos, por exemplo, a ação de muitos produtos geológicos, por exemplo, como laxantes, para cicatrizar feridas também e muitos outros exemplos. Também podemos usar, por exemplo, em certas dermatoses, acne, seborreia, a psoríase, como excipientes. Por exemplo, o talco, os próprios carbonatos também são muito utilizados, por exemplo, na produção de comprimidos. Isto só para dar realmente alguns exemplos. E são as ciências farmacêuticas que procuram demonstrar a eficácia desses componentes no tratamento dessas patologias, é isso? Exatamente. Através Sim, João. Da ação portanto, que esses veículos podem ter quando misturados com a parte, estávamos a falar na parte sólida, mas depois temos a componente líquida e a componente bacteriológica, que no caso dos colloides são extremamente importantes na sua ação terapêutica e medicinal. Portanto, mas da mesma forma... temos um complemento entre a biologia, no fundo, e a geologia. Exatamente. Sim. Ao fim e ao cabo, é uma biogeomedicina. Temos aqui uma fusão de várias áreas. E há aqui, de facto, se o André me permite, da mesma forma que a professora Helena Amaral acabou por dar uma explicação sobre o conceito de geofarmácia, também é importante para os ouvintes terem noção do que é o conceito de geomedicina. Pois, e exatamente perguntar sobre isso agora, portanto... Ao fim e ao cabo, a geomedicina acaba por estudar a ação dos efeitos positivos e negativos, como, por exemplo, o clima, ou os parâmetros climáticos, o ambiente e os recursos naturais sobre a saúde humana. A geomedicina, podemos dizer que é um conceito que está devidamente alicerçado em dois ramos do conhecimento. Por um lado, a geologia, as ciências da Terra, numa perspectiva holística, e por outro, na medicina. Quando digo efeitos positivos e negativos, porquê? Porque quando eu desenvolvi a minha tese de doutoramento, acabei por focar-me sempre nos aspectos positivos dos minerais na saúde humana. Em particular, no areia carbonatada biogénica, que era utilizado no Porto Santo, nos tratamentos para doenças do foro reumático, ortopédico, entre outras patologias. Na realidade, a nossa equipa de investigadores que tem uma visão holística e ao fim e ao cabo, tem conhecimentos pluri e multidisciplinares, porque também temos alguns colegas da área médica que colaboram também connosco e também da área da biologia, da química, da bioquímica. Não é? Ao fim e ao cabo, eu e a professora Helena Amaral, neste momento, somos dos rostos visíveis desta equipa multidisciplinar, que neste momento, entre investigadores, professores e alunos, ultrapassa a dezena.
entre a Universidade de Aveiro e a Faculdade de Farmácia do Porto, mas já tivemos à volta perto de 20 pessoas envolvidas em projetos desenvolvidos ao longo destes últimos anos, entre os quais um colega que também tem sido muito importante em todo este trabalho tem sido o professor Delfim Santos, tem sido uma âncora fundamental em todas as articulações dos trabalhos com a professora Helena Amaral e também com a minha pessoa e com a Universidade de Aveiro. Mas, como eu estava a dizer, portanto, no caso particular das areias carbonatadas da Ilha do Porto Santo, esses tratamentos eram conhecidos há mais de um século. E foi através do conhecimento técnico, científico e clínico que se conseguiu provar o efeito terapêutico e medicinal que as areias tinham quando dos tratamentos de arenoterapia ou psamoterapia, que se fazem em espaço natural, diariamente ao longo dos 9 km da extensa e magnífica praia dourada da Ilha do Porto Santo, que o André também conhece bem. Eu acho que qualquer madeirense que se preze ou porto-santense tem uma história de um amigo, de um familiar ou de um conhecido para contar que fez tratamento nas areias de praia do Porto Santo e que passado 15 dias ou um mês saiu de lá sem as canadianas ou portanto com maior mobilidade entre outras coisas. E no Porto Santo temos esse caso bastante conhecido das propriedades terapêuticas da areia, mas também qualquer madeirense sabe da história dos porto-santenses que tiveram problemas nos dentes devido a grandes concentrações de fluoreto. É a fluorose dentária, uma patologia, quando eu estava ainda há pouco a referir os aspectos positivos e negativos dos minerais na saúde humana, o excesso de flúor na água acaba por provocar essa patologia da fluorose dentária moderada a forte, que é muito característica na Ilha do Porto Santo, principalmente nas águas captadas em horas, e que antigamente serviam de abastecimento público. Essa patologia vem a diminuir significativamente a partir do momento dos anos 80 do século passado, quando a central desalinizadora começa a funcionar na Ilha do Porto Santo. É importante aqui também referir um conjunto de publicações sobre a forma de livro ou de digibook que nós lançamos nestes últimos anos em colaboração com a Faculdade de Farmácia. Para quem nos está a ouvir, acho que é importante. O primeiro livro foi Areia de Praia da Ilha do Porto Santo, Geologia, Gênese, Dinâmica e Propriedades Justificativas do seu Interesse Medicinal, publicado em 2012 e depois mais tarde uma versão melhorada e alargada em 2013, com edição, neste caso, do autor, que foi da minha pessoa, na sequência do doutoramento. Depois foi uma série televisiva que produzimos também em colaboração com a Faculdade de Farmácia, O Tempo Escrito nas Rochas, que no episódio 8 dedicamos um programa só sobre a potencialidade dos recursos naturais da Ilha do Porto Santo para a área da geomedicina. Em 2007 lançamos um livro, eu e o professor Celso Gomes, sobre os minerais e a saúde humana, benefícios e riscos, um livro bilingue, portanto, que foi contemplado como melhor publicação científica num concurso levado a cabo pelo Diário de Notícias e o Banco Internacional do Funchal Urbanífero, com um prémio de 15 mil euros, portanto uma publicação bilingue. Em 2012, com a colaboração também dos colegas da Faculdade de Farmácia, lançamos o livro Ilha do Porto Santo, Instância Singular de Saúde Natural, também um livro em português e inglês. E, finalmente, ano passado, portanto, uma edição de dois autores, do professor Celso Gomes e do Michel Ratou, Minerais, Lato Sensus and Human Wealth, Benefit, Toxic and Pathology. É um livro editado pela Springer e que colaboramos, portanto, a professora Ana Amaral, o professor Delfim Santos, o professor Sousa Lobo da Faculdade de Farmácia, em vários artigos, portanto, nesse livro, que neste momento é um livro de referência e que engloba as duas áreas da geofarmácia e da geomedicina. Eu queria aqui ainda destacar, e neste caso eu pedi a colaboração da professora Helena, sempre quiser me interromper e introduzir alguma coisa que se lembre, que eu não consegui resistir a todas, porque 20 anos de trabalho é muito trabalho.
Para além das publicações referidas, nós organizamos 3 cursos de geofarmácia e SPA, portanto, 2 na região autónoma da Madeira e 1 na região autónoma dos Açores, na Graciosa. Realizamos 4 encontros de geofarmácia organizados pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto entre 2015 e 2018 e futuramente gostaríamos de retomar, agora após portanto, o estado da pandemia do Covid-19. Teses de mestrado, a equipe pedia a colaboração da professora Helena, mas penso que já ultrapassou uma dezena de teses de mestrado produzidas na Faculdade de Farmácia. Sim, e doutoramento relacionado também com o aproveitamento de subprodutos da indústria do maracujá, que recentemente foi defendida a tese recentemente pela doutora Caroline Krambeck, e que tem a ver precisamente com o reaproveitamento das sementes de maracujá da Ilha da Madeira para a utilização em produtos cosméticos e dermofarmacêuticos com ação despigmentante. Pronto, isso também é uma vertente importante, o reaproveitamento de vários recursos naturais que não teriam qualquer tipo de valor por parte da indústria, que iam ser descartados e que desta forma são reaproveitados, porque hoje em dia fala-se muito em sustentabilidade e em economia circular, exato. Pois, exato. Este é um dado importante, porque essa tese recente foi defendida ano passado, foi aprovada por unanimidade de louvor e distinção dessa orientanda da professora Helena Amaral, e foi um desafio que foi colocado porque o André, que também como madeirense, sabe que nós produzimos muitos refrigerantes de maracujá, bebidas licorosas de maracujá, nomeadamente a poncha e o licor de maracujá. Exato. E um problema que a indústria na Madeira transformadora tem é onde colocar milhares, milhões de sementes e, portanto, todo o volume e resíduos produzidos com essas sementes. E esta tese, nesse aspecto, não vem resolver todos os problemas, como é óbvio, mas vem dar um valor acrescentado, um material que, à partida, era considerado estéril, um material sem valor acrescentado. E foi um trabalho muito bem desenvolvido pela doutora Carolina durante 4 anos, quase 5 anos, na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Portanto, este, entre outros resíduos da indústria, que a gente tem vindo a trabalhar com a Faculdade de Farmácia. Um outro resíduo que trabalhamos foi a palha de cana de açúcar, ou palha de cana de sacarina, que também tradicionalmente na Madeira é utilizado para fertilização de terrenos ou para a cama do gado, e que neste momento nós desenvolvemos 2 produtos. Um foi sabonetes esfoliantes com o resíduo da palha de cana de açúcar, e outro foi as chaquetas perfumadas anti-traço e anti-dengue, também com o resíduo da palha de cana de açúcar. Temos outros, que é o aproveitamento dos engaços secos e frescos de 5 castas de vinho madeira, o cercial, o boal, o terrentês, o malvasia e agora o outro... E o verdelho, que temos aproveitado não só a parte da grainha, como também a parte do engaço fresco para portanto, extração, para a produção de ravestrol. Entre outros aproveitamentos, neste caso não são inorgânicos, mas são orgânicos. Helena explicou-nos aí muito bem essa tese que foi desenvolvida por uma das suas orientandas sobre o aproveitamento de um material que é residual, as sementes de maracujá. Isso de facto, como estava a dizer, é muito importante no contexto atual em que queremos passar para uma economia circular e ser mais sustentáveis. E que outras linhas de investigação podemos imaginar na área da geofarmácia? Qual pode ser o futuro da geofarmácia e especialmente num contexto de maior sustentabilidade?
Sim, de facto, cada vez mais há uma tendência para se recorrer aos produtos de origem natural, quer seja animal, vegetal ou mineral. E tanto nos produtos cosméticos como nos produtos farmacêuticos, como nos medicamentos. E concretamente no caso dos produtos cosméticos, hoje há uma maior valorização nos produtos cosméticos que têm na sua composição produtos de origem natural. E também estava-me agora a lembrar que a nível de aproveitamento dos geomateriais, e que há pouco se calhar não foi referido, os geomateriais também podem ser usados, por exemplo, em engenharia de tecidos. Porquê? Porque, por exemplo, a hidroxiapatite é muito utilizada como scaffold. Scaffold é o termo técnico que se dá a um suporte que vai depois permitir, por exemplo, a regeneração de tecido ósseo. E isso também é muito importante realçar. E onde é que se obtém essa substância? É uma substância natural? A hidroxiapatite, sim, também é um fosfato. O João pode, a nível químico, descrever melhor, mas a hidroxiapatite, sim, é fosfatos de cálcio. À base de fosfatos de cálcio. É possível obter em rochas ou minerais? Sim. É um mineral. Mineral, pois. E eu aqui ainda, se me permite, gostaria também ainda de retomar outra contribuição muito importante, que foi a tese de doutoramento do Jorge Hamilton Andrade Gomes, da Universidade de Aveiro, onde a professora Helena e o professor Delfim Santos tiveram um papel de coorientação. E o que o Jorge fez, orientado pelo professor Celso Gomes, foi o aproveitamento do sal das marinas de Aveiro e das próprias lamas, que neste momento são utilizadas nas marinhas da Troncalhoa, entre outras, e que também houve esse aproveitamento, tanto do sal como das lamas, das vasas argilhosas que são colocadas no fundo das marinhas para a produção de sal, com a componente sempre da saúde humana. Foi um contributo muito grande e que tem tido um valor acrescentado no tecido empresarial da Ria de Aveiro, e que, acima de tudo, tem promovido uma série de atividades turísticas, ou neste caso geoturísticas, e de geomedicina, com aproveitamento desses próprios recursos naturais, que tradicionalmente também tinham aplicação, já portanto, nas pessoas que tinham várias enfermidades, ou mesmo nos marnotos, que são os homens que preparam as marinhas de sal. Foi um bom trabalho, esse trabalho, com sentido aplicado, acima de tudo, porque geralmente os investigadores nas universidades são muito apontados e acusados, que fazem muita investigação, muitas flores, mas que depois a aplicabilidade do conhecimento científico não passa cá para fora. Não tem sido os nossos casos de investigação científica. Sim, nesta área nota-se uma grande aplicabilidade do conhecimento, sim, sem dúvida. Aqui gostaria de destacar, fruto do nosso trabalho de investigação científica aplicada ao longo destes anos, em 2013 foi criada a marca Terra Amiga Produtos Dermocosméticos e Dermoterapêuticos, portanto, que foi produto de investigação do Departamento de Geociências da Faculdade de Farmácia da Universidade de Aveiro, e mais recentemente, em 2020, também esta equipa multidisciplinar de investigadores criou uma nova marca para os Açores, que se chama CITA, que é a Inovação e Termalismo dos Açores, onde trabalhamos, no caso dos Açores, com a pedra pomes, com as lamas termais do balneário da Croa, com águas mineromedicinais, portanto, da zona das Furnas, entre outros produtos. Na realidade, nós acabamos por criar uma linha de produtos dermocosméticos e dermoterapêuticos, com um conjunto de 6 produtos com recursos naturais, essencialmente da ilha de São Miguel dos Açores, onde a pedra pomes também tem aqui um valor acrescentado, porque nós trabalhamos muito a pedra pomes, que é utilizada
como um componente que é adicionado na indústria do cimento e que neste caso temos tido mais o aproveitamento da pedra pómez para a parte cosmética. De esfoliação, imagino. E também máscaras. Também máscaras. Máscaras gelificadas. Helena, esta área da geofarmácia em Portugal, temos estado aqui a falar sobretudo da parte académica, que tem depois aplicação na sociedade. Parece-lhe que esta é uma área que está já bem estabelecida em Portugal, a nível de indústria. Há ainda potencial para expandi-la, para desenvolvê-la? Qual é a sua opinião em relação a isso? Sim, eu acho que ainda há muito a fazer. No entanto, já têm sido desenvolvidos e colocados no mercado muitos produtos com base nos geomateriais. Inclusivamente temos colaborações com a Castelbel, com a La Verde, que são... A Castelbel produz essencialmente sabonetes e têm sido colocados no mercado sabonetes não só da marca Terra Amiga, mas também de outras marcas que usam precisamente muitos geomateriais como esfoliantes, portanto, essencialmente para a utilização como sabonetes esfoliantes. E depois a La Verde, que também é uma empresa de cosméticos que também tem utilizado muitos recursos deste tipo no desenvolvimento de produtos cosméticos inovadores. E também dos coloides, porque nós, ao fim e ao cabo, temos tido aqui uma parceria muito interessante entre o conhecimento técnico ou científico adquirido nos laboratórios, neste caso, do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do Centro de Tecnologia Farmacêutica e do Medicamento. Essas formulações são desenvolvidas em pequenas quantidades, em pequenos volumes, e depois são automatizadas do ponto de vista industrial ou na Castelbel ou na La Verde, que são parceiros extremamente importantes. Isto, como diz o nosso amigo professor Delfim, uma coisa é nós cozinharmos para 4 pessoas, onde a quantidade de ingredientes portanto, nós conseguimos controlá-la, não é? Outra coisa é cozinhar para 100 ou para 1000 pessoas. Isto o que quer dizer? É nós passarmos de formulações de 1 kg, 5 ou 10 kg, para formulações que envolvem toneladas de materiais ou de ingredientes. A escala é uma escala maior e depois é necessário às vezes afinar essas formulações. E de facto os parceiros que já foram referidos têm tido um papel muito importante também nesta agilização do que se desenvolve em laboratório e depois do que se produz verdadeiramente para a indústria. Uma última questão para si, João. A mim parece-me que a geologia médica acaba por estar um pouco dependente das circunstâncias geográficas. Portanto, falou das areias do Porto Santo, que existem no Porto Santo. Ou, portanto, uma pessoa vive no Porto, por exemplo, para aproveitar as areias do Porto Santo, tem que viajar até o Porto Santo. Portanto, não tem esse tipo de areias no Porto. Há também essa preocupação da geologia médica em perceber quais são as condições ambientais de um determinado sítio e potenciar essas condições e usá-las para fins medicinais. Sim, é importante que se diga, tirando a minha tese de doutoramento, todo este trabalho de investigação que tem sido desenvolvido com orçamentos ou do Departamento de Geociências ou da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Nós, em todo este caminho de 20 anos, nunca tivemos apoios nem projetos comunitários a financiar as nossas investigações. Tirando o parceiro Inova, que tem-nos desafiado para uma série de projetos lá dos Açores e que aí, de facto, parte das investigações são pagas, nomeadamente a parte das análises, as viagens, a estadia, a alimentação, tudo o resto tem sido por uma ação de carreira de investigação para preparação de trabalhos para congressos da especialidade e por livre e espontânea vontade, e aqui dizia com muito altruísmo, com muito amor, com muita dedicação, por parte da equipa dos investigadores. Mas eu acho que o caminho que nós temos trilhado, não é? E os alunos, a matéria-prima, se me permitem a expressão,
tem surgido ao longo destes últimos anos, neste caso, muito da Faculdade de Farmácia, na Universidade de Aveiro. Penso que neste momento devemos ter mais de 10 alunos a fazer o doutoramento na área da geomedicina, portanto é uma área que se vem a incrementar fortemente, e também na Faculdade de Farmácia, paulatinamente, esta área vem assumindo o seu espaço de forma espontânea e natural. Agora, quem conhece, portanto, os recursos que existem em determinados ambientes, em determinados meios, quando, de facto, tem resultados positivos no facto de algumas patologias, as pessoas viajem de qualquer parte do mundo para fazer esse tipo de tratamentos. Portugal é conhecido pelo o seu litoral, não é? Por ter uma ampla linha de costa, complementado pelos recursos naturais das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. De facto, aqui na economia azul e nesta economia circular há um potencial muito grande mesmo, do aproveitamento dos nossos recursos naturais e da qualidade desses recursos para a saúde humana, através das termas, que existem muitas no continente, não é? Através dos spas sapícolas, portanto, neste momento na Ria Formosa, na Ria de Aveiro, a clínica de geomedicina do Hotel do Porto Santo, as termas, portanto, da Ferraria nos Açores, ou mesmo o balneário da Coroa nas Caldeiras da Ribeira Grande. Portanto, tem havido aqui um percurso ao longo do tempo, mas que também a parte da responsabilidade da governação política em termos de estratégia tem que ser definida, seja a nível nacional, seja a nível das regiões autónomas. Tem que dizer, de facto, nós vamos criar aqui um plano estratégico para os próximos 10 anos sobre a parte da geomedicina, que não tem havido, infelizmente não tem havido. Tem havido os nossos contributos, mas não há uma ação definida, quer a nível do ensino superior, quer a nível dos governos, a dizer, vamos apostar nesta área. Portugal, de facto, diferencia-se dos restantes países da Comunidade Europeia. E eu aqui, só para terminar, lembro que o turismo de saúde e bem-estar, o turismo terapêutico, começou na Ilha da Madeira no século XVIII, que era a cura com os bons ares. Veio gente de todo o mundo se curar a Ilha da Madeira. E perdeu-se isso ao longo do tempo. Hoje em dia fica o imperador de Carlos da Áustria, que veio para aqui se tratar, ou o médico, o Langerhans, ou a Sissi, entre outras personalidades a nível europeu, ou escritores portugueses, que também vieram para a Madeira se curar dos bons ares no século XIX e no século XX. Esses recursos não se perderam, esses recursos existem em boa qualidade. Agora, é preciso, de facto, definir uma estratégia entre instituições públicas e privadas e ver que isto é um nicho de mercado com muito interesse e que pode fortemente ser rentabilizado na área do turismo, que é aquilo que nós temos de bom também em Portugal. Helena, para terminar também, o João acabou agora de falar do aproveitamento dos recursos que existem cá na região autónoma da Madeira. É no continente um recurso bastante comum e se calhar um dos mais conhecidos nesta área da geomedicina, da geofarmácia, é o termalismo. Que contributo tem a geofarmácia nesse campo? Sim, hoje em dia todas as estâncias termais, todas as termas têm sempre o spa, digamos assim, em que são utilizadas várias argilas para tratamentos de pele portanto, e não só a nível até de termas, qualquer centro de beleza, qualquer instituto de beleza hoje em dia opta muito por essa vertente da aplicação de bentonites, atapurgites, etc., como argilas para a regeneração da pele, para a hidratação, etc. E a nível das termas também se verifica isso, e as próprias águas termais também, que também são muito utilizadas, porque as águas termais são muito ricas em oligoelementos,
e que são bons hidratantes da pele e bons regenerantes da pele. E, portanto, nesse sentido, hoje em dia, cada vez mais, o termalismo acho que está também em alta. Obrigado aos dois pela vossa presença, foi um prazer. Obrigado, André, por esta oportunidade da divulgação do conhecimento técnico e científico, neste caso particular destas duas áreas, da geomedicina e da geofarmácia, que eu penso que tem tido um casamento muito feliz, este casamento por muitos anos. Espero que sim. Obrigado. Obrigada, André. Muito obrigada. Obrigado a si também por nos ter acompanhado. Pode partilhar este podcast e também seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais. Eu sou André Nóbrega, a música é do António Mota e estarei de volta para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.